Tudo bem com você, meu amigo? Aqui quem vos fala é o seu professor de Direito Constitucional, Davidson Moraes. E estamos iniciando agora uma aula nova, um assunto novo, todavia um assunto muito importante. Nós estaremos falando nesta aula sobre da defesa do Estado e das instituições democráticas, ok? Quando nós falamos da defesa do Estado e das instituições democráticas, o que nós precisamos entender a primeiro momento? Quando eu falo da defesa do Estado, eu estou me referindo à defesa do território, ok? Então, estamos falando da defesa do território nacional. Olha cá, território nacional. Para a defesa do território nacional, a Constituição reservou dois instrumentos de defesa do território nacional. Eu tenho aqui, como instrumento de defesa do território nacional, as Forças Armadas, olha aqui, Forças Armadas, e também tenho os órgãos de segurança pública, ok? Então, defesa do Estado significa defesa do território nacional, e a defesa do território nacional, ela é realizada em âmbito nacional pelas Forças Armadas e em âmbito nacional e estadual pelos órgãos de segurança pública, ok? Quando eu falo das instituições democráticas, eu estou falando, olha aqui, instituições democráticas. Eu estou falando de uma estabilidade, olha, estabilidade constitucional, ok? Estabilidade constitucional. E essa estabilidade constitucional trata-se da ordem constitucional, ok? E existem, assim como para a defesa do território, dois instrumentos que são capazes de promover a estabilidade da ordem constitucional. Quais são estes dois instrumentos, professor? Os dois instrumentos que nós utilizamos para a defesa das instituições democráticas, que é a defesa da estabilidade constitucional ou da ordem constitucional, eu tenho a defesa, o estado de defesa, vou colocar completo para não haver dúvida, tá? Olha aqui, estado de defesa, e também terei o estado de sítio, ok? Então, estado de defesa é um instrumento que visa trazer proteção às instituições democráticas e o estado de sítio também. Nesta aula, falaremos do estado de defesa e, posteriormente, falaremos do estado de sítio, ok? Então, já entendemos que a defesa do Estado e das instituições democráticas são realizadas pelas Forças Armadas e Segurança Pública e pelos instrumentos do Estado de Defesa e o Estado de Sítio, ok? Muito bem. Então, entendido isso, eu agora preciso avançar com você para nós, de fato, começarmos a trabalhar a defesa das instituições, tá? Então, você já sabe que a defesa das instituições, ela é promovida pelo estado de defesa e pelo estado de sítio. Então, vem comigo. Então, só vou repetir. Estado de defesa e estado de sítio, ok? Só que quando nós falamos desta defesa das instituições,
é necessário entendermos que existe uma aplicação em situações excepcionais, ou seja, eu só aplico o estado de defesa e o estado de sítio em situações excepcional ou em situações excepcionais. Só que, por mais que eu use estes instrumentos em situações excepcionais, é necessário o respeito a dois princípios que eu chamo de sistemas constitucionais posteriormente. Mas, voltando à questão dos princípios, eu preciso lembrá-los que quando estamos falando de estado de defesa e estado de sítio, eu preciso verificar que para a decretação destes dois instrumentos é necessário o respeito a dois princípios. Quais são eles, professor? O primeiro chama-se necessidade, ok? Necessidade. E o segundo chama-se temporariedade, beleza? Ó, necessidade e temporariedade. Isso quer dizer o seguinte, que para a decretação do estado de defesa e o estado de sítio, é necessário que aquela medida de fato seja necessária, sendo bem redundante, ou seja, tem que haver necessidade, não pode ser solucionado de outra forma. Então, por exemplo, uma situação de greve, de motim, não é necessário o estado de defesa ou estado de sítio, porque eu tenho instrumentos para a solução desse problema, que seria o quê? A segurança pública, ok? E tem que ser algo temporário. O estado de defesa e o estado de sítio não pode ser algo permanente. Por mais que possa demorar um certo tempo, por exemplo, no estado de sítio, mas não pode ser ad eterno. Ele tem que ser temporariamente. Beleza? Muito bem. Só que quando eu falo de necessidade e temporariedade, eu também surge aqui para mim a ideia dos sistemas constitucionais. O que seria estes sistemas constitucionais? O sistema constitucional quer dizer o seguinte, que, deixa primeiro eu colocar aqui a classificação, depois eu explico o que seria ele. Ó, ele pode ser flexível, tá? Ou ele pode ser rígido. O que seria um sistema constitucional flexível e o que seria um sistema constitucional rígido? O sistema constitucional flexível é aquele onde não consta no documento constitucional quais são as medidas que poderão ser tomadas no estado de defesa ou no estado de sítio. Aqui, por exemplo, fica ao livre arbítrio do comandante do estado, no caso aqui nosso, do presidente da República, definir quais são as medidas que poderão ser adotadas no estado de defesa ou no estado de sítio. A nossa Constituição, em regra, não adotou esse sistema flexível. Não está na discricionariedade do presidente da República dizer quais são as medidas que poderão ser tomadas no estado de defesa ou no estado de sítio. Já a Constituição da França, a Constituição francesa, ela adotou o sistema flexível. Então, em uma situação de estado de defesa ou estado de sítio, quem vai definir quais são as medidas que poderão ser tomadas, quais são os direitos que poderão ser suspensos, cerceados, restringidos, é o presidente da República. No sistema constitucional rígido, a própria Constituição e o nosso caso aqui, a de 88, é exemplo de sistema constitucional rígido, já prevê quais são as medidas que poderão ser tomadas durante o estado de defesa e o estado de sítio. Eu lhe digo que, em regra, a nossa Constituição Federal adota o sistema rígido, ou seja, já prevê quais são as medidas adotadas no estado de defesa e no estado de sítio. Ok? Muito bem. Entendido isso aqui,
nós vamos agora, de fato, ingressar no estado de defesa, tá? Então, já lhe antecipo que o estado de defesa é quando há uma situação não muito gravosa, tá? Você já vai entender isso. Então, ó, já falei aqui da defesa das instituições e já falei dos sistemas constitucionais. Agora, estamos, de fato, no estado de defesa. O que nos interessa? O que nos interessa aqui é entender quais são as hipóteses de decretação, tá? Quais são as hipóteses que poderão ensejar a decretação do estado de defesa? Primeira coisa, esta decretação, ela está em um rol taxativo. Este rol está disposto na própria Constituição. Então, lembremos-nos do sistema constitucional que adotamos, que é o rígido. Então, o sistema rígido já prevê quais são as situações que poderão ensejar a decretação do estado de defesa. Outra característica é que é um rol também alternativo, ou seja, não precisa haver acumulação, é necessário apenas a incidência de um deles, ok? Então, vamos fazer aqui a leitura do texto constitucional e aí vamos entender o que de fato isso cai, como isso cai na nossa prova, beleza? Então, vem comigo aqui a leitura e vamos entender aqui o que de fato traz o texto. Olha lá, artigo 136, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa, olha aqui, estado de defesa, para quê? Para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então, vamos voltar aqui, vem comigo agora, Felipe. Vamos voltar aqui ao quadro para entendermos quais são, de fato, as hipóteses de decretação. Então, agora nós vamos entender quais são as hipóteses, tá? Quais são as hipóteses de decretação? Eu posso decretar o estado de defesa quando, quando houver grave e iminente instabilidade institucional, ok? É isso mesmo? Conforme o que nós vimos aqui? Perfeito. Ou quando houver calamidade, e essa é calamidade pública, ok? Calamidade pública de grandes proporções na natureza. Então, seguindo o que nós lemos, estas seriam as duas hipóteses onde é permitido a decretação do estado de defesa. Então, quando houver grave e iminente instabilidade institucional ou quando houver calamidade de grandes proporções na natureza. Então, como eu já havia lhe dito, olha aqui, ó. Este rol é um rol taxativo e é um rol alternativo, ou seja, basta o número 1 ou o número 2. Se houver grave e iminente instabilidade institucional, já está configurado a hipótese de decretação. Se houver calamidade de grandes proporções na natureza, já está configurado a hipótese de decretação do estado de defesa.
Ok? Então, essas aqui são as hipóteses de decretação. Então, é importante você saber quais são as duas hipóteses para que no momento da prova, e muitas vezes, só lhe questiona em quais situações pode se decretar o estado de defesa. Então, ó, vamos avançar aqui, porque eu e você precisamos saber quem pode decretar o estado de defesa. Então, de quem é a titularidade, que é o próximo ponto, de quem é a titularidade para decretar o estado de defesa. Nós já vimos, nós já lemos no texto constitucional que a titularidade para a decretação do estado de defesa é única e exclusivamente do presidente da República, ok? Então, quem pode decretar o estado de defesa, professor? O presidente da República. Somente o presidente da República, o chefe do Poder Executivo Federal, é que poderá decretar o estado de defesa. Muito bem. Então, eu já entendi que grave e iminente instabilidade institucional ou comoção, né, grave na natureza, poderá ensejar a decretação do estado de defesa e ela será decretada pelo presidente da República. Só que existem requisitos mínimos, requisitos necessários para que possamos decretar esse estado de defesa. E quais são estes requisitos? Agora, quando nós estamos falando de requisitos, eu quero que você entenda que estes requisitos, eles são cumulativos, ok? Cumulativos. Então, eu preciso ter todos esses que vou dispor aqui embaixo para que haja a decretação do estado de defesa. Então, a primeira coisa, o primeiro requisito, olha, eu preciso da manifestação prévia do Conselho da República, e também do Conselho de Defesa Nacional, ok? E o Conselho de Defesa Nacional. Então, houve-se, primeiro, este conselho, ele se manifesta para dar continuidade ao procedimento de decretação. Só que lembre-se um detalhe, a manifestação prévia do Conselho da República e da Defesa Nacional não é vinculativo, olha, não é vinculativo. O que significa dizer que não é vinculativo? Ou seja, o presidente da República, ele vai ouvir a manifestação, a decisão, a opinião do Conselho da República de Defesa Nacional, mas não é obrigado a aceitar a manifestação destes conselhos. Ou seja, se por acaso o Conselho da República ou de Defesa Nacional dissesse, senhor presidente, não acho pertinente, não acho necessário a decretação do estado de defesa, o presidente não precisa ficar vinculado, ele não tem que obedecer, porque o caráter aqui é meramente opinativo. Então, o Conselho da República e de Defesa Nacional apenas opina. O presidente tem a discricionariedade de aceitar ou não o conselho. Poderá aceitar ou não a manifestação dos conselhos, ok? Então, digamos que a manifestação, ela foi pela possibilidade e pela concordância na decretação. Muito bem. Então, eu agora vou para o requisito número 2. O requisito número 2 é a expedição do decreto pelo presidente
pelo presidente da República, ok? Então, vai haver a expedição do decreto, e eu chamo este decreto de decreto instituidor, e ele será decretado pelo presidente da República. Só que neste decreto, ele precisa vir acompanhado de alguns pormenores, de alguns detalhes. Por exemplo, algo que nós precisamos ter dentro deste decreto, o tempo de duração, tá? Ó, então, tem que vir já no decreto pelo presidente da República o tempo de duração da medida. E aqui a medida que nós estamos falando é o estado de defesa. Esse tempo de duração, a própria Constituição nos diz que não poderá ser superior a 30 dias, tá? Então, o tempo inicial é 30 dias. Este prazo poderá ser prorrogado, ou seja, mais 30 dias. Só que essa prorrogação, o texto constitucional diz que só poderá ser uma única vez, ok? Então, só poderá ser uma única vez. Eu não posso ter sucessivas prorrogações do estado de defesa. Então, é 30 dias, prorrogável por mais 30 dias e somente. Se não for suficiente este prazo, não poderá haver uma nova renovação do estado de defesa. Aí nós teremos que ir para o estado de sítio, que é assunto da próxima aula, ok? Outra coisa que precisa vir neste decreto. A área, olha aqui, a área a ser abrangida. Você viu no texto constitucional que o texto nos disse que será em lugar determinado, em lugar restrito. Então, esta área a ser abrangida vai ser em uma localização do Estado brasileiro, em um determinado lugar. Então, ó, a área a ser abrangida, ela tem característica de ser um local limitado, tá? Não pode ser em todo o Brasil, tem que ser somente em um determinado lugar. E outra característica é que esse local é restrito, beleza? Beleza? Então, vamos lá. E, por fim, tem que vir também, aqui neste decreto, quais são as medidas coercitivas. Então, no decreto, já deve vir quais são os direitos que poderão ser restringidos. Estes direitos, eles não poderão ser cassados, esses direitos não poderão ser aniquilados, eles poderão ser apenas restringidos. É importante que fique claro isso para você, ok? E agora nós temos, por fim, um outro requisito, que seria a aprovação. Cadê? Deixa eu jogar aqui do outro lado. Pega aqui, Felipe, para mim, por favor. Ó, o número 3. Número 3, aprovação pelo Congresso Nacional, ok? Então, ó, vamos lá. Manifestação prévia do Conselho da República e da Defesa Nacional, a expedição do decreto pelo presidente da República. Este decreto tem que indicar o tempo de duração da medida, a área a ser abrangida e as medidas coercitivas. Submeto agora à aprovação do Congresso Nacional. Para aprovar este estado de defesa, é necessário o voto da maioria, e atenção a isso aqui, ó, maioria absoluta do Congresso Nacional, ok? Então, grave isso, anote isso, que é importante você entender que a maioria não é maioria simples. Entenda, isso aqui é uma excepcionalidade. Exige
o voto da maioria absoluta. Se não tiver o voto da maioria absoluta, não se concretiza o estado de defesa, ok? Então, ele já foi até decretado, porque o decreto vem antes da apreciação do Congresso Nacional. Mas, a partir do momento que o Congresso Nacional apreciar, ele pode ratificar, confirmar ou não. E se não confirmar, acaba ali o decreto aqui que instituiu o estado de defesa, ok? Então, ó, vamos agora só recapitular através do procedimento, tá? Então, vamos ver aqui agora a questão do procedimento, que eu vou explorar mais alguns detalhes com você. Então, vamos lá, o procedimento. Então, se você puder, faça o estudo desta aula com a Constituição ao seu lado. Ou, se você puder, leia anteriormente o texto constitucional e depois você vem para a aula, ok? Para que quando eu estiver explicando, você possa dizer assim, ah, sim, é aquilo lá que o artigo tal está falando, é isso aí que o professor está dizendo. Então, vamos lá. Então, vamos agora para o procedimento. Então, falamos dos requisitos e agora é o procedimento. Ó, então, o número 1. O número 1 é a iniciativa do presidente, tá? Então, o presidente verificou os pressupostos legitimadores para a decretação do estado de defesa e ele iniciou. Essa iniciativa é, primeiro, ele vai agora consultar, tá? Consulta aos conselhos. Você já sabe que é o Conselho da República e da Defesa Nacional, ok? Então, ele vai consultar, é a consulta, né, ou consultar aqui aos conselhos. Quando ele consulta, ele vai aceitar ou não, e digamos que foi aqui favorável, vem agora o decreto. O decreto é o decreto instituidor. Posteriormente ao decreto, eu tenho aqui a apreciação do Congresso Nacional. Ó, então, eu vou submete ao Congresso Nacional. É aqui que eu quero trabalhar com você. Qual é o prazo para submeter ao Congresso Nacional? 24 horas, ok? 24 horas do decreto eu preciso submeter ao Congresso Nacional. Esse prazo é um prazo legal, é um prazo constitucional. Agora, imaginemos que o Congresso Nacional esteja em recesso parlamentar. Se estiver em recesso parlamentar, o texto constitucional me diz que o presidente do Senado, ó, presidente, tá? Presidente, deixa eu colocar, para você não achar que é presidente da República, vou colocar aqui, ó, presidente. O presidente do Senado tem que convocar extraordinariamente os membros do Congresso Nacional em 5 dias, ok? Então, se estiver em recesso, o presidente do Senado tem que convocar estes parlamentares, estes congressistas, para se fazer presente. E o prazo ali é 5 dias. E outra coisa, a partir do momento que foi submetido ao Congresso Nacional, diz que a decisão, o texto constitucional me diz, que a decisão é em 10 dias, ok? Então, o Congresso Nacional tem 10 dias para decidir sobre o estado de defesa. Lembremos-nos que enquanto está para ser decidido, enquanto o Congresso Nacional está trabalhando, enquanto o Congresso Nacional está apreciando, o decreto está válido, ele está vigente, ok? Porque eu primeiro decreto para depois submeter ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai apenas ratificar ou não, mas até lá o estado de defesa está rolando, ok? Muito bem. Então, submeti ao Congresso Nacional. Outra coisa que é importante que você saiba é que
durante o estado de defesa, o Congresso Nacional continua funcionando. Então, ó, funcionamento do Congresso Nacional. Então, durante o estado de defesa, o Congresso Nacional deve permanecer em funcionamento, beleza? E já lhe disse sobre o prazo, né? O prazo aqui eu vou colocar como 5. O prazo, você sabe que é 30 mais 30, somente, ok? Para aqui. Então, 30, prorrogável uma única vez por mais 30 dias. Beleza? Muito bem. Então, agora vamos avançar para que a gente possa trabalhar as medidas coercitivas. Então, ó, quais são os direitos que poderão ser restringidos durante o estado de defesa? Vamos lá, olha aqui. Então, vamos lá. As medidas coercitivas. O que eu posso restringir durante este período? O texto me diz que o direito à liberdade de reunião, tá? O direito ou a liberdade de reunião, ainda que no seio ou dentro das associações. Beleza? Ó, é isso que o texto me disse. Outra coisa, o sigilo de correspondência, tá? O sigilo de correspondência poderá ser restringido. Ó, sigilo da correspondência. Outra coisa, o sigilo também da comunicação. E essa comunicação é a telefônica, ok? Comunicação telefônica e a telegráfica. Telegráfica. Beleza? E agora eu também encerro com a ocupação, e aqui tem um ponto especial, ocupação de bens e serviços públicos, ok? Ocupação de bens e serviços públicos. Só que, para ocupação de bens e serviços públicos, é necessário que o estado de defesa tenha sido decretado por uma situação, por um estado de calamidade, tá? Então, ó, para haver a ocupação de bens e serviços públicos, é causa necessária que o decreto, que o estado de defesa tenha sido originado de um estado de calamidade, de grandes proporções na natureza, como nós vimos anteriormente, ok? Então, tem um outro detalhe, isso daqui é importante, ó, isso é importante. Vamos lá, prisão, tem um detalhe aqui, que nós vamos fazer a leitura no parágrafo 3º, mas deixa eu já colocar para você, ó, prisão por crime de Estado, ok? Por crime de Estado. Isso está previsto aqui no parágrafo 3º do texto constitucional, o qual nós vamos ler. Então, deixa eu só jogar aqui, Felipe, para ver se a gente consegue fazer essa leitura. Joga aí, por favor, joga aí na tela. Vamos lá. Olha aqui o que diz o parágrafo 3º. Ó, parágrafo 3º diz o seguinte: na vigência do estado de defesa, o que poderá ocorrer? A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial. Inciso 2.
A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Inciso 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. E é vedada a incomunicabilidade do preso, ok? Então, ó, esta prisão, vem comigo aqui, Felipe, por favor. Esta prisão por crime de Estado, ela poderá, em regra, e é isso que você precisa gravar, ela poderá ser por até 10 dias, tá? Para superar este prazo, é necessário o que mais? É necessário a autorização do Poder Judiciário. Então, o que muitas vezes cai em prova? O examinador troca esse prazo. Ele coloca qualquer outro prazo, dizendo que não poderá ser superior a 20 dias, não poderá ser superior a 5 dias, não poderá ser superior ao prazo da prisão em flagrante. Nada disso. Então, se houver prisão por crime de Estado, ela poderá ser realizada pelo executor, tá, da medida aqui do estado de defesa, e ela poderá ser por até 10 dias, salvo autorização do Poder Judiciário. Então, se o Poder Judiciário chancelar esta prisão, ela poderá ultrapassar o prazo de 10 dias, ok? Então, ó, vem comigo, porque o que de fato nos interessa aqui é basicamente isso. Só relembrando que muitas vezes, joga na tela para mim, Felipe, joga na tela, que a prova, o examinador, cobra a literalidade desse texto aqui, olha, que de qualquer forma, por mais que eu esteja num estado de defesa, eu não posso vedar a comunicabilidade do preso. Tanto é que o inciso 4 diz, é vedada a incomunicabilidade do preso, ok? Então já falamos sobre as medidas coercitivas, quais são os direitos que poderão ser restringidos, e agora vamos trabalhar o controle. O que seria controle, professor? Controle seria a fiscalização dos atos, tá? Ó, fiscalização dos atos. Esta fiscalização dos atos, ela poderá ser de ordem política, tá? É um controle político, ou poderá ser um controle judicial. Vou colocar aqui embaixo, porque nós vamos trabalhar tanto o político quanto o judicial. O controle político, ele poderá ser de 3 formas. Ele poderá ser o imediato, tá? Imediato. Esse imediato é quando o Congresso Nacional, político eu estou me referindo aqui ao Congresso Nacional, beleza? Então, imediato é quando o Congresso Nacional vai apreciar o decreto. Então, ele é imediato porque logo após a decretação do estado de defesa, o Congresso Nacional aprecia o decreto. E aí ele vai ratificar ou não. Outra forma é que pode ser concomitante, ó. Concomitante. O que seria um controle concomitante? É durante a execução do estado de defesa. O texto constitucional diz que os líderes, tá? O Congresso Nacional, através dos seus líderes partidários, eles vão organizar uma comissão com 5 dos seus membros, e esses cinco membros vão fiscalizar os atos que são externados durante o estado de defesa, ok? E, por fim, eu tenho aqui um controle político superior ou posterior, tá? Então, deixa eu colocar aqui, posterior, ó, posterior. Como assim, professor, posterior? Ao final do estado de defesa, o presidente da República, ele tem que enviar uma mensagem, tá?
uma mensagem ao Congresso Nacional explicando. Aqui, olha, o Congresso Nacional vai receber essa mensagem porque o presidente da República vai explicar os atos, né? Os atos exercidos durante a medida. Então, aqui se verificará se estes atos, eles eram necessários, se eles foram razoáveis, se foram atos legítimos dentro da legalidade, dentro do que a Constituição permite. Então, o controle político é imediato, concomitante e posterior. Já o controle judicial, ele não vai ser imediato, mas ele vai ser concomitante. Quando que eu tenho um controle judicial concomitante? Eu tenho um controle judicial concomitante. Lembra que eu lhe disse que o executor, ele vai poder, se houver um crime contra o Estado, ele poderá prender pessoas, né? Poderá haver a prisão de pessoas durante o estado de defesa? Você lembra que é o Poder Judiciário que vai analisar a legalidade destas prisões, analisar a prisão? Ou seja, no momento que o judiciário analisa aquela prisão para prolongá-la, ou seja, passar dos 10 dias, ele está realizando um controle que é de ordem judicial concomitante, ou seja, durante a execução da medida, e aqui a medida nós estamos falando do estado de defesa. Este controle também poderá ser posterior, tá? Então, o controle posterior, ele ocorre quando, ao final do estado de defesa, o Poder Judiciário poderá analisar os excessos, tá? Então, se por acaso houve excesso durante o estado de defesa e não foi verificado durante o estado de defesa, poderá sim ser posterior. Então, poderá se socorrer do judiciário para que se declare o excesso de determinados atos praticados dentro do estado de defesa, ok? Então, controle, que é a fiscalização dos atos, ele pode ser político, imediato, concomitante ou posterior, e o judicial, concomitante ou posterior. Lembrando para finalizar, que o judiciário não pode analisar, em regra, aqui a conveniência e oportunidade da decretação do estado de defesa, ok? Então, não cabe ao Poder Judiciário fazer essa análise prévia, se é pertinente ou não. Não cabe, só caberia apenas ao Congresso Nacional, que vai apreciar ali o decreto e ratificar ou não, beleza? Então, olha, perceba que o estado de defesa não é nada complicado. Eu recomendo que você faça a leitura do texto de lei, a leitura do texto constitucional, porque a leitura já vai te dar condições, pelo menos 80% de chance de você acertar as questões de prova. E eu lhe digo isso com toda certeza, no sentido de que tanto questões de nível médio quanto de nível superior, a leitura do texto de lei é muito importante. Então, eu já fiz questões para juiz, para promotor, para delegado, outros cargos de nível bem alto, e a leitura do texto de lei me salvou em muitas vezes, ok? Então, é importante você fazer a leitura. Mas, de toda forma, vamos verificar como isso tem caído em prova? Vamos ver como que isso aqui cai em prova? Vamos ver, Felipe? Vamos ver aqui. Achei. Pronto. Vamos lá. Então, vamos ver. Olha como isso cai em prova. De acordo com a Constituição da República, para preservar
em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social atingida por calamidades de grandes proporções na natureza, ou, letra A, Congresso Nacional, a pedido do governador do Estado, atingido e ouvido o Ministério Público Federal, poderá decretar intervenção federal. Letra B, o Presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, poderá decretar o estado de defesa. Letra C, o Congresso Nacional poderá decretar, a pedido do Presidente da República e autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, o estado de sítio. Letra D, Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, poderá decretar estado de calamidade pública. Letra E, Conselho de Proteção Nacional, por solicitação dos prefeitos e governadores das regiões atingidas, poderá decretar estado de emergência. E aí, qual é o gabarito da nossa questão? Não há dúvida que o gabarito da nossa questão aqui, com certeza, vai ser a letra B de Bravo. Presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, poderá decretar estado de defesa. Completamente correto. As outras, muitas aqui, todas praticamente absurdas, ok? Então vem comigo, Felipe. Perceba, não há segredo, não há um bicho de 7 cabeças aqui. Aqui não estamos de frente ao monstro do apocalipse, tá? É coisa simples, não precisa desespero. É leitura do texto de lei, assistir a aula e fazer muitos exercícios, ok? Então, ó, concluímos o estado de defesa, eu vou chamar você aqui para o quadro ao lado para que a gente vá para o estado de sítio agora. Então, a medida já vai começar a endurecer um pouquinho mais. Então, vem comigo, vem para o estado de sítio agora. Vem lá, vem lá. Vamos agora iniciar estado de sítio, tá? Então, estávamos falando até então de estado de defesa. Agora, nós vamos falar do estado, olha aqui, estado de sítio. Lembra-se que a defesa das instituições democráticas em determinadas situações excepcionais para manter a regularidade constitucional, a estabilidade constitucional, será através do estado de defesa ou o estado de sítio. Lembrando que o estado de sítio já é uma medida mais gravosa, tá? Então, aqui a madeira vai roncar mesmo. Aqui o negócio já fica mais complicado. Por quê? Porque o assunto exige uma medida mais gravosa, ok? Então, vamos, de fato, ao que interessa, que são as hipóteses de decretação. Em que situações eu posso decretar o estado de sítio? O texto constitucional me diz, vou começar numa ordem diferente, só para fazer o link com o assunto anterior. Se porventura houve ineficácia do estado de defesa, eu posso decretar o estado de sítio. Você lembra que eu lhe disse que o estado de defesa só poderá ser prorrogado uma vez? 30 mais 30. Se não solucionou, eu tenho que decretar o estado de sítio. Então, uma das hipóteses de decretação é quando há ineficácia do estado de defesa, ou seja, as medidas tomadas durante o estado de defesa não foram suficientes para acabar com a excepcionalidade, ok? Só que não é apenas a ineficácia do estado de defesa que poderá ensejar a decretação do estado de sítio. O texto constitucional me diz que comoção, tá? Comoção grave, isso é importante, de repercussão nacional. Olha, isso aqui é importante, tá? Eu já lhe disse, vou repetir.
situações de greve, situações de motins, situações generalizadas, pode ser em todo o país. Não, em regra, não gera a incidência do estado de sítio. Isso nós teremos, por exemplo, a segurança pública, as Forças Armadas para solucionar. O problema aqui é uma comoção que ela tem duas características que é importante. Ela é grave, só que a mais importante é que esta comoção grave, ela não é apenas em um determinado lugar restrito. Não, ela é de repercussão nacional. Isso é importante você anotar. Repercussão nacional. Se não houver repercussão nacional, se for algo limitado, algo em um local restrito, você já sabe que é hipótese de decretação de estado de defesa. Outra opção é a declaração de guerra, tá? Ó, declaração de guerra. Então, se o Brasil, por acaso, estiver em um estado de guerra contra outro estado nacional ou uma resposta à agressão armada estrangeira, terrorista, qualquer coisa do gênero, poderá ensejar a decretação do estado de sítio. Então, a hipótese mais chamativa é a declaração de guerra. Ok? Então, quais são as hipóteses de decretação do estado de sítio, professor? Já lhe disse, ineficácia do estado de defesa não foi suficiente, comoção grave de repercussão nacional ou declaração de guerra. Isto aqui está no texto constitucional. Você tem que fazer a leitura para que você consiga lembrar isso aqui na hora da prova. Por quê? Se você ler, quando você estiver frente à prova, você olhar para a prova, o seu subconsciente vai dar aquele start e vai te lembrar. Talvez você não consiga lembrar todas as palavras, mas quando você ler, meu irmão, você vai gravar, ou você vai lembrar, isso eu te garanto. Tá. O que nós precisamos entender agora é de quem é a titularidade para decretar o estado de sítio. Você lembra que a titularidade para decretar o estado de defesa era do presidente da República. E aqui é diferente? Não. A titularidade é do presidente da República, ok? Então, o presidente da República é a pessoa legitimada a decretar o estado de sítio, ok? O presidente da República. Obviamente que nós teremos aqui um ato complexo, e eu já lhe explico o que eu quero lhe dizer com ato complexo, tá? Então, vamos lá, vamos avançar, porque agora é importante nós descobrirmos quais são os requisitos para a decretação do estado de sítio. Olha aqui, vem comigo, vem comigo. Quais são os requisitos para decretação do estado de sítio? Novamente, eu tenho aqui a manifestação prévia, tá? Prévia dos conselhos da República e da Defesa Nacional. Então, obrigatoriamente, é uma questão formal, é uma obrigação formal a manifestação prévia desses conselhos, tanto no estado de defesa quanto aqui no estado de sítio. Agora, a diferença vem aqui, a partir do ponto 2. No estado de defesa, após a manifestação dos conselhos, há o decreto do presidente. Aqui não. Aqui eu preciso, submeter ao Congresso Nacional, ok? Então,
antes do decreto instituidor do estado de sítio, eu preciso consultar ao Congresso Nacional. É necessário, ok? Se não houver se eu não submeter ao Congresso Nacional, eu, presidente da República, não posso decretar o estado de sítio. E aqui é o que difere do estado de defesa. Lá, primeiro eu decreto, depois eu submeto, ok? Então, digamos que o Congresso Nacional aceite. E os requisitos, em tese, são os mesmos lá, tá? Eu vou agora ter a edição, edição do decreto legislativo. O que seria este decreto legislativo? Este decreto legislativo significa a autorização que o Congresso Nacional dá ao presidente da República para que o presidente da República decrete no Brasil o estado de sítio, ok? Então, você precisa lembrar que para aprovar, para haver este decreto legislativo, para a autorização, é necessário, mais uma vez, maioria absoluta do Congresso Nacional. Grave. Eu sinto que na prova poderão colocar maioria simples. E não é. É maioria absoluta. Ok? Muito bem. Quando o decreto legislativo sai, eu agora posso ter, de fato, o decreto instituidor. Decreto instituidor do estado de sítio, tá? Estado de sítio, para facilitar aqui a nossa vida, beleza? Agora tem o decreto instituidor, porque já passei por todas as fases, principalmente a mais importante, que é a autorização do Congresso Nacional. Posterior a isso aqui, eu preciso, como presidente da República, indicar, olha aqui, eu preciso dizer no decreto aqui, o executor da medida do estado de sítio, ok? E preciso também dizer quais são as áreas abrangidas. Perceba que quando eu submeti ao Congresso Nacional, em regra, eu não preciso indicar esses dois pontos. Aqui, olha, quando eu submeto ao Congresso. Eu só preciso indicá-los depois que o Congresso me autoriza. Aí eu digo, olha, vai ser em determinadas regiões que haverá a assunção do estado de sítio, ok? Então, por mais que seja de repercussão nacional, a comoção grave, não quer dizer que o estado de sítio vai estar sendo executado de fato em todo o país, ok? Então, poderá ser em determinadas áreas. Então, eu posso estar executando em determinados estados, em determinados municípios, em determinadas regiões. Todavia, se for comoção grave, tem que ser de repercussão nacional, guerra é guerra mesmo, ou ineficácia do estado de defesa, ok? Então, decreto instituidor do estado de sítio deve indicar o executor e as áreas abrangidas. Muito bem. Então, basicamente, estes são os requisitos. Vamos agora avançar para o procedimento, de fato. O procedimento e o prazo é basicamente
a repetição do que nós já falamos aqui. Todavia, tem um ponto ou outro que é importante nós trabalharmos. Então, ó, requisitos já foi trabalhado. Então, procedimento e prazo. Procedimento e prazo. Olha aqui. Então, vamos iniciar com prazo? Vamos iniciar com prazo, porque o prazo difere do estado de defesa. Lá no estado de defesa, eu lhe disse que teria que ser por prazo de 30 dias máximo, prorrogável uma única vez por mais 30 dias. Aqui, o prazo mantém o mesmo. É um prazo determinado de 30 dias e que poderá ser prorrogado sucessivas vezes. Olha, sucessivas vezes. Então, eu posso prorrogar, prorrogação, sucessivas vezes. Então, eu decretei por 30 dias, não foi suficiente, prorrogo por mais 30 dias, não foi suficiente, por mais 30, mais 30 e assim sucessivamente. Só lembrando um detalhe, toda vez que for prorrogar, é necessário a anuência do Congresso Nacional. O procedimento é o mesmo. Então, estou chegando próximo aos 30 dias, vejo que não é suficiente, tenho que submeter novamente ao Congresso para o Congresso ratificar a prorrogação. Então, não é porque eu recebi a autorização para decretar que eu posso prorrogar quantas vezes necessário, de livre e espontânea vontade do presidente da República, ok? Sempre há necessidade de submeter ao Congresso Nacional. Entendido que esse 30 poderá ser repetido várias vezes, sempre com a anuência do Congresso? Muito bem. Agora, vamos entender a questão do estado de guerra. Por quê? Olha, eu estou falando que é 30 dias prorrogável sucessivas vezes, ou quantas vezes for necessária, em quais situações? Aqui é quando a ineficácia, ineficácia do estado de defesa, ou em situação de comoção grave de repercussão nacional, ok? Nestas duas situações, é 30 prorrogável por mais 30, quantas vezes for necessário. Agora, se eu estiver em uma situação de guerra, guerra, olha aqui, pai. Em uma situação de guerra, qual será o prazo? Eu não tenho como definir quando vai acabar uma guerra. Se eu não tenho como definir, o prazo do estado de sítio é até acabar a guerra. Ou seja, acabou a guerra, declarou o acordo de paz, acabou mesmo? Aí sim, encerra-se o estado de sítio, ok? Então, esse prazo de 30 por mais 30, né, sendo prorrogável, é para a ineficácia do estado de defesa ou comoção grave de repercussão nacional. Quando for em estado de guerra, é até que a guerra acabe. Se durar 3 anos, pai, de guerra, é 3 anos de estado de sítio. Entendeu? Perfeito. Agora, o procedimento, de fato, é assim, olha. Então, vamos lá, deixa eu só apagar aqui para ganhar espaço. O procedimento é bem simples. É só a recapitulação do que nós já vimos. Recapitulação do que nós já vimos. Procedimento, tá? Procedimento. Vamos lá. Então, vou tentar fazer aqui uma linha do tempo para facilitar a sua vida. Então, vamos lá. Eu tenho a iniciativa do presidente da República. Quando eu lhe digo
iniciativa do presidente da República, é porque os pressupostos legitimadores para a decretação estão presentes, tá? Ineficácia do estado de defesa, comoção grave de repercussão nacional ou declaração de guerra, tá? A declaração de guerra tem um ponto específico aqui. Então, ó, iniciativa do presidente. Ele vai ouvir, tá? Os conselhos, ó, ouvir os conselhos. Você já sabe quem são estes conselhos. Depois que ele ouve estes conselhos, ele submete ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional vota por maioria absoluta, tá? Maioria absoluta. Se estiver em recesso parlamentar, o presidente do Congresso tem que convocar extraordinariamente os congressistas e os congressistas têm que se fazer presente em até 5 dias, é o prazo de 5 dias, tá? Submeti ao Congresso, o Congresso votou, eu tenho agora o decreto, olha aqui, o decreto legislativo que dá autorização para o presidente da República, de fato, decretar o estado, decreto do estado de sítio, ok? Então, decretou o estado de sítio, está valendo as restrições aos direitos e a tudo aquilo que a Constituição prevê, ok? Então, ó, finalizamos aqui o procedimento. Eu preciso trabalhar agora com você quais são as restrições de direitos. E aqui o rol é um rol muito mais extenso do que o rol que nós vimos lá no estado de defesa. Então, ó, procedimento e prazo já está liquidado. E aqui vamos para as restrições de direitos, ok? Então, vamos fazer aqui a leitura do texto. Vamos lá. Aqui, Felipe, vem comigo aqui. Joga na tela aí para mim, por favor. Ó, eu vou fazer a leitura com você, não vou colocar tudo aqui na tela, porque senão vai ser muito longo e a gente vai perder tempo. O artigo 139 diz assim, olha, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137.1, e é isso que eu quero lhe chamar a atenção, deixa eu já colocar aqui, ó, 137.1, pode permanecer aí, Felipe, tá? 137.1. Só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Vamos lá. Inciso 1, obrigação de permanência em localidade determinada. Inciso 2, detenção em edifício não destinado a acusado ou condenados por crimes comuns. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Inciso 4, suspensão da liberdade de reunião. Inciso 5, busca e apreensão em domicílio. Inciso 6, intervenção nas empresas de serviços públicos. E inciso 7, requisições de bens, ok? Então, ó, o parágrafo único diz, não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos, né, que aqui é radiodifusão, televisão, imprensa, não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Então, ó, vem comigo. O artigo 137, são aquelas situações que eu decretei o estado de sítio em ineficácia do estado de defesa ou em comoção grave de repercussão nacional, ok? Então, é isso aí. Sendo decretado o estado de sítio por causa desses pressupostos legitimadores,
por estas hipóteses de decretação, eu posso tomar medidas contra as pessoas, o que está disposto aqui, olha, no artigo 139 da Constituição Federal. Então, estes são os direitos que poderão ser restringidos durante o estado de sítio, se a hipótese de decretação foi estado de ineficácia do estado de defesa ou comoção grave de repercussão nacional. Agora, vem aqui o bizu, preste atenção, a tua prova vai cobrar isso. Ó, se a situação foi baseado no artigo 137, inciso 2, que é a declaração, vou colocar bem grande, declaração de guerra. Quais são os direitos que poderão ser restringidos aqui durante o estado de sítio? O texto me diz o seguinte, que qualquer garantia... Cadê o preto? Onde que eu enfiei? Já joguei fora. Ah, tá aqui, ó. Se a hipótese de decretação for declaração de guerra, em tese, ó, qualquer garantia constitucional, ok? Então, se eu estiver frente à decretação do estado de sítio por declaração de guerra, os direitos que poderão ser restringidos não têm uma enumeração taxativa, não. O texto diz que pode ser qualquer garantia constitucional. Aqui existe uma crítica da doutrina dizendo que neste ponto da declaração de guerra, por restringir qualquer garantia constitucional, a doutrina diz que aqui adota-se o sistema constitucional flexível. Por quê? Porque o texto deixa à disposição daqueles que estão à frente do estado de sítio dizer quais são as garantias constitucionais que serão restringidas, ok? Isso daqui é para uma prova um pouco mais apurada. Na regra geral, isso não vai te cobrar, mas é importante que você saiba, principalmente se for fazer um concurso de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, alguns tribunais, né, analista, enfim. Então, pode te cobrar isso aqui, ok? Então, estas são as restrições de direitos que poderão ocorrer durante o estado de sítio, se for decretado por ineficácia do estado de defesa, comoção de grave repercussão nacional ou declaração de guerra, ok? E para finalizar, para a gente matar, eu vou agora para o controle. Tem controle aqui no estado de sítio? É aqui que tem, pai. Por quê? Porque aqui, como eu lhe disse, a medida é mais gravosa, né? Você viu que o negócio aqui é mais apertado. Então, aqui seria fiscalização, da mesma forma, fiscalização dos atos. Muito bem, vamos lá. Essa fiscalização, este controle, ele pode ser de ordem política, tá? Então, controle político. Este controle político, ele poderá ser de três formas. Ele poderá ser o prévio, tá? O prévio é aquele que o Congresso Nacional exerce, ó. Congresso Nacional, antes de decretar o estado de sítio. Então, lembra que para decretar o estado de sítio, o Congresso Nacional precisa apreciar e, através de um decreto legislativo, autorizar? Perfeito. O concomitante, ó, concomitante. O concomitante é durante o estado de sítio. Lembra que eu falei que haverá, aqui já é de azul, professor. Ó, lembra que eu lhe disse que haverá uma comissão formada por 5 membros
e esses membros são do Congresso Nacional, ouvirá os líderes partidários que indicarão esta comissão, que conterá 5 membros para fiscalizar, fiscalizar os atos durante o estado de sítio. Pronto, é o controle concomitante. E o controle posterior, tá? É aquele que eu já lhe disse. Ao final do estado de sítio, o presidente da República envia uma mensagem ao Congresso Nacional explicando as medidas tomadas durante o estado de sítio, a sua necessidade. Enfim, ele vai prestar contas do que fez durante o estado de sítio. E ali o Congresso Nacional exercerá o seu controle político. Se houve violação às regras constitucionais, pau na cabeça do presidente e do executor, ok? E, por fim, o judicial, para a gente matar, para a gente acabar esta aula. O judicial, eu só tenho o concomitante e o posterior, ok? O concomitante seria dizer o seguinte: durante o estado de sítio, é possível que haja violação a direitos que não estão permitidos na Constituição de 88. E o judiciário poderá analisar, por exemplo, mandados de segurança, habeas corpus e qualquer outra ação que venha a ser proposta em defesa das violações ora executadas ali durante o estado de sítio. E o posterior quer dizer o seguinte, que mesmo após o fim do estado de sítio, o Poder Judiciário poderá analisar os excessos cometidos durante o estado de sítio, ok? Pai, mamãe, está aqui, controle, fiscalização dos atos. Não tem como errar, não tem. É o segredo do sucesso, tá? Então, pega aí, anota no seu caderno, no braço, onde for necessário, tatua no cérebro e vai para a prova e bora brocar. Para a gente confirmar que vamos brocar na nossa prova, a gente vai regaçar, né, Felipe? Vamos ver como isso cai em prova? Só uma questão para você ver como cai isso em prova. Pera lá, deixa eu ver aqui, Felipe. Vamos ver se eu acerto. Pronto. Tá na tela, pai. Olha lá comigo. Vamos lá. E agora, conforme a orientação aqui de meu superior hierárquico, vamos eliminar uma por vez, tá? Se tiver errado, a gente já elimina. Assinale a opção correta. Segundo a Constituição de 1988. Letra A. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. E aí, pai, certo ou errado? Porra, certão. Olha aqui, letra A, viu? Tô seguindo aqui a orientação de Felipe. Ele disse que é letra A. Vamos ver. Se ele tiver errado, pau na cabeça dele. Letra B. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sem autorização do Congresso Nacional, decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave, de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Certo ou errado isso aí, pai? Tá errado, né? Falou, sem autorização do Congresso, então pau nele. Felipe, até agora tá tudo certo para você, viu? O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de sítio nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. E aí, tá certo? Tá não, né, pai? Por que que tá errado? Porque disse que só precisou ouvir, já decretou. Não é assim, tem que submeter ao Congresso. Letra D. O presidente da República pode,
ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sem autorização do Congresso Nacional, decretar o estado de sítio nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Tá certo ou errado? Porra, errado de novo. Então, ó, F, porque sem autorização do Congresso Nacional. Ok? Então, o gabarito da nossa questão aqui, obviamente, letra A. Letra A de alfa. Então, pai, então, mãe, preste atenção aqui. Cola em mim. Olha em mim. Viu que é fácil? Estado de sítio, estado de defesa, não tem segredo. Pega as hipóteses de decretação, foca na questão dos prazos. É importante você assinalar na sua Constituição, no seu material, os prazos. Muita questão e só correr para o abraço. E aí esperar só a assinatura da posse. Deus abençoe. É o que nós esperamos para você, tá? Eu já passei por isso algumas vezes e eu espero que você passe também, se ainda não passou, ou se já passou, passe naquele cargo que você tanto sonha, que é o cargo dos seus sonhos. Forte abraço, fica com Deus e ó, até mais.